mostrar aqui uma coisa bacana que aconteceu com o John Cena. Tiveram duas entrevistas bem interessantes, bem legais, que mostram quanto o John Cena é um cara muito legal. O John Cena é um cara muito legal, mano. O cara tá agora estrelando o Pacificador, mas tá fazendo muito sucesso. Ele tá fazendo uma produção da Netflix. O WWE na Netflix tá bombando demais. Ele tá fazendo muitas participações. O filme dele lá, Prime Video, é um dos mais vistos da plataforma. Exatamente. Dele com o Idris Elba. Então, ele tá num momento muito maneiro. E aí, houve um certo reconhecimento dele aqui, de um repórter da... Acho que é do Screen Rant. Uhum. Só tem em inglês, tá? Mas é bem facinho de entender o que é que ele tá querendo falar aí. Se quiser, Jesus, eu posso ir traduzir. Vai, não sou a Fernanda, mas... Não, mas aí tu fala durante a conversa toda aí, ó. You're the first person on this Você é a carpet, primeira you're in the pessoa a middle of a chegar no Netflix tapete vermelho, você tá no Deixa meio de uma produção da Netflix. Baixar só um pouquinho aqui, ó. production, you got a full-time wrestling run going Você on tá right now. no wrestling o tempo todo agora. Eu estou chocado com a sua ética de trabalho agora. O fato de você arruma tempo pra todos nós. E é verdade, o John Cena, quando ele tá no tapete vermelho, ele arruma tempo pra todo mundo. Ele fala com todos os jornalistas. O que significa pra você? Chegar aqui cedo e se assegurar que todo mundo tem esse tempo. Você pode ter o melhor show do mundo, mas se ninguém sabe dele, nós não vamos fazer isso de novo. Nós temos essa ótima série, vocês estão aqui gastando tempo de vocês, como disse. E vocês estão no final da fila, obrigado pela paciência. Ele tá agradecendo pelo fato do cara ter sido o último da fila e tá ali falando com ele. Eu tô aqui. Eu não sei, essa é uma filosofia da WWE, de o fã primeiro. E eu não sei, cara. Eu realmente aprecio você dizer isso. Eu sou grato pelo que eu faço e se isso faz com que continue, eu sou grato por isso. Você me deixou sem palavras. Obrigado. O bicho quase chorou, cara. Mas foi legal, né? Ele fez até bico uma hora lá e fez até um... Porque ele falou, ele foi a primeira pessoa do elenco a entrar no tapete vermelho, ele tá fazendo a ele é o último ele é o primeiro a entrar e o último a sair. Ele atende todo mundo. E aí tem um outro que eu achei sensacional, acho que o Sicas pode ajudar nesse aqui também. Esse do Scream, esse cara aí agora, ele vai estar nas cabeças, ele vai estar só no... Esse daqui, eu acho que a legenda, ela dá pra entender um pouquinho, ó. É um repórter indiano que está extremamente nervoso de estar entrevistando o John Cena, e era aqui no lançamento do filme dele no Prime Video ali, né? No Chefe de Estado. Né? Ó. If you ever get to be on the red carpet and ask a question to someone, either living or dead, who would you have loved to have a conversation? Se você pudesse estar no tapete vermelho, pudesse fazer uma pergunta pra qualquer pessoa, seja vivo ou morto, com quem você teria uma conversa? So if we get to swap places, se nós trocássemos de lugar, e eu pudesse perguntar a pessoa, você voou pra cá, essa não é pergunta. Você veio da Índia, certo? Quando? Eu cheguei ontem. E o voo foi longo? Bombay, Abu Dhabi, Londres. 10 horas e meia? Ok. Minha pergunta pra você é, você voou o tempo todo pra ficar atrás da câmera e fazer uma entrevista jornalística. Por que você faz o que faz? I absolutely love the movies. Porque eu adoro cinema. And I can't think of doing anything else than this. This moment that I'm sharing with you right now is exactly why I think I was born and why I'm here. Absolutely love my job. Eu nasci pra fazer isso e eu amo meu trabalho. Essa é uma puta de uma resposta, eu adoro sua paixão. I think that's who I would ask and why I would ask it. So thanks for making me think that way. I appreciate you. Era isso que eu perguntava e essa é a resposta que eu queria ouvir. E obrigado por me fazer sentir. Olha a resposta do cara, velho. John Cena é foda! Isso é muito bom, né? Muito maneiro esse tipo de comportamento. Porque a pessoa tá lá muito nervosa, né? E simplesmente o cara muda, inverte, né? Ele muda pra pessoa a pergunta, né? E isso isso é o artista entender o papel dele também. Porque para muitos ali, aquelas mesas redondas, aquelas entrevistas, que é o dia inteiro dando entrevista, tem ator que depois da terceira, quarta entrevista, ele não quer mais dar entrevista. E ele fica um porre. E tem ator que entende, cara, a última pessoa que vai entrevistar pode ser a chance da vida dela estar entrevistando esse elenco desse filme. E talvez ele nunca mais tenha essa oportunidade. Por que eu vou dar uma entrevista merda?
Por que eu não vou dar um pouco mais de energia? O cara tá no hotel bom, ok, tá viajando. Viajar também é um saco, né? Viajar cansa. Não, o cara da Índia, 10 horas e meia num avião, cara, trocando de 3 aeroportos. Sim. Sai Mumbai pra Abu Dhabi pra Londres. Mas, então, né? Sem querer diminuir a resposta do John Cena, que foi realmente fantástica. Mas o cara viajou tudo isso pra fazer essa pergunta bosta. Porra, Rogério. Não, mas ele foi... Mas é uma pergunta super bosta. Cara, se você pudesse entrevistar alguém, tipo... Ele não foi... Mas não tem como... eu acho pergunta perfeita não existe. Não existe, tipo mas caralho, mano, o cara tá lá pra divulgar um filme. Pra falar sobre o filme, pra falar sobre a carreira. Só pra isso. Tapete vermelho é uma pergunta que você pode fazer de 1 minuto. É no máximo que você pode Aí tu pergunta... Se você pudesse entrevistar alguém, quem você entrevistaria? Que porra de pergunta é essa? Desculpa. O John Cena, o que ele fez foi mágico. Seria uma pergunta porque ele transformou uma pergunta bosta... Não, cara, desculpa. Juras, essa aí tá no hall... Cena. Essa pergunta, ela tá no hall do como você se preparou pro papel, em quem você se baseou pra fazer tal personagem. O que você tá achando do Brasil? É o ranking de... o que você tá achando do Brasil, já comeu pão de... É o ranking de perguntas bosta. Pergunta de tapete vermelho, eu não critico, porque é uma pergunta muito no quente. Não é não. É diferente das perguntas que você se prepara e você senta lá numa salinha e você tem 5 minutos pra fazer um monte de pergunta lá. Não é não. Sabe por quê? Pra quem já esteve, você é chamado 2... Esse cara teve toda a viagem pra pensar na porra da pergunta. Ele sabia que ele só tinha uma pergunta pra fazer. E ele sabia onde ele ia ficar pra isso. Ninguém chega lá de surpresa e fala, ô, você vai ficar aqui. Não, você chega lá, tem um papel com o teu nome no chão. No espacinho que você vai ficar ali no tapete vermelho. Você tem um... E aí, o que pode acontecer é o seguinte, o cara pode parar ou não, ele não tem obrigação de parar em todos. E aí tem vários atores... Mas o John Cena, ele para em todos. Ele para em todos, exato. E é por isso que o cara acabou fazendo esse elogio pra ele, entendeu? Se você pegasse um entrevistado merda, como o Rogério já pegou, eu tive a sorte até agora não pegar nenhum entrevistado... eu tive uma entrevistada merda. Mas o Rogério também teve o dissabor de pegar entrevistados merdas. Não vamos falar o nome aqui, gente, por favor. Mas... meu Deus, Rogério. Enfim. Se ele ator bosta do caralho, um bosta de largado de Hollywood aí. Se ele ouvisse uma pergunta dessa, ele ia dar uma resposta atravessada. O John Cena é um cara que consegue pegar a parada. Ele consegue pegar uma pergunta dessas e não só elogiar a dedicação do cara de pegar um voo de Mumbai pra lá, pra Londres, ficar lá no tapete vermelho, cansado. Ele deve ser um dos últimos a fila, porque não deve ser de um veículo muito grande. Pô! E talvez a pessoa seja também um iniciante. Você não sabe a carreira desse repórter, não dá pra saber nada disso. E no final das contas, como a Cat Bulu disse aqui, porra, viralizou. Não, então, exatamente. Mas isso por conta da resposta, né? Convenhamos. Mas se ele fizesse uma puta pergunta elaborada e recebesse uma resposta merda também, não ia viralizar nada, entendeu? A gente sabe que entrevista não rende, mano. Entrevista não rende. Mas isso que eu tô te falando. A questão aí foi que ele pegou um cara que soube transformar uma pergunta bosta numa boa resposta. Mas que a pergunta é bosta, porra. Mas eu fico passar pano pro cara porque o cara viajou, não sei aonde, não sei o que ele quis saber, talvez ele fosse fã do John Cena, ele queria saber o dele, se ele pudesse entrevistar alguma pessoa que já morreu. Pô, tu tá entrevistando o teu fã, o teu astro, e aí tu vai perguntar sobre quem ele entrevistaria. Desculpa, não me entra na cabeça, cara. Tipo, se eu fosse, sei lá, o editor da redação desse cara, eu ia falar assim, eu acho que é uma pergunta mais sobre quem você admiraria tanto ao ponto de você querer entrevistar. E o John Cena, ele pega essa pergunta e diz, olha, eu admiro muito você pelo fato de que você veio lá da Índia, pegou esse avião, 10 horas e meia de voo, e eu acho muito interessante o John Cena quando o repórter ele fala o caminho que ele fez, que foi Mumbai, Abu Dhabi, Londres. Ele meio que já sabia qual é mais ou menos a duração do voo. Pegou 10 horas e meia de avião, veio, fez isso. Cara, eu acho que mostra uma puta responsabilidade que o John Cena tem de eu tô aqui pra dar o meu melhor. E fazer valer cada entrevista, né? E fazer valer, não só cada entrevista, Juras. John Cena vai pra eventos usando a roupa do pacificador, ele tá lá sempre vendendo o show dele. Sim.
teve um incidente meio complicado lá na China, quando ele estava fazendo um filme com Jack Chan, que deu uma resposta que não agradou o público chinês. Ele foi pedir desculpas em chinês. Sabe? Ele é um cara que ele tem uma ética de trabalho, ele tem essa dedicação junto aos fãs, ele tem todo... Cara, tem uma entrevista do John Cena, ele falando que uma das dificuldades que ele teve com o Pacificador foi que ele não sabia como manipular os aparatos que o Pacificador tem que operar em determinado ponto do episódio, porque ele nunca teve familiaridade com aquilo. E com aparatos, eu acho que quem assistiu o episódio sabe o que eu tô falando. E o James Gunn disse que foi a coisa mais engraçada que ele já viu na vida dele, porque ele genuinamente é um cara gente boa. É o negócio a melhor resposta que ele deu das duas entrevistas foi na primeira, que ele fala a filosofia do WWE, que é o fã vem em primeiro lugar, sabe? Eu acho, é o que eu ia dizer agora, assim, esses artistas pau no cu, de duas uma, ou ele cresceu muito rápido, muito jovem, então é o Jim DeHunt, é o cara que estoura. E aí ele acha que ele é o máximo porque ele estourou muito rápido e ele não teve tempo de entender o que é a fama e o que é ser uma pessoa... um ser humano antes de ser uma pessoa famosa, né? Antes da fama. E o segundo é quando a pessoa é muito consagrada. Quando ela é muito consagrada, aí é foda porque ela fica num pedestal, num nível que é difícil de você alcançar. Mas aí você tem dois níveis. Você tem Meryl Streep, que continua sendo gente boa com todo mundo. Fã-clube do Rogério mandou R$5. Perfeito. Manda aí. O que você perguntaria? Perguntaria pra quem? Pro John Cena. Pro John Cena? Bom, eu teria que ter o tempo que o cara teve pra viajar até lá, se ele foi convidado, e depois ele teve todo o tempo pra pensar nessa pergunta. Mas eu vou te responder da seguinte forma. Eu fiz uma pergunta pro Hugh Jackman e que saiu no jornal da Inglaterra, então eu acho que não me coube muito bem essa crítica. Você vai sabe o que é de falta, Rogério? Eu tenho, inclusive, não tá aqui agora, mas eu toda vez que a gente foi, eu tenho guardado porque é uma relíquia. Mas eu tenho um caderninho porque, assim, toda vez que a gente tinha a possibilidade de fazer entrevistas, eu fiz várias, só nunca foi pro ar a maioria delas, mas elas todas estão guardadas bonitinho. E todas eu tinha 5, 6, 7 perguntas, mesmo sabendo que eu não tinha tempo pra tudo isso. E eu escolhia perguntas que as pessoas falavam. Boa pergunta, que é o que todo jornalista gosta de escutar. Sim. E eu escutei muito boa pergunta. Eu escutei boa pergunta do diretor do Quinto Elemento, lá, como é o nome dele? O Luc Besson. Luc Besson. E ele falou, acabou o tempo, ele falou, pode continuar. Pode fazer mais pergunta. Foi. Então, desculpa, essa crítica não cabe a mim. E se eu acho que eu tenho uma cancha pra dizer o que é uma pergunta merda e o que não é. E essa é uma pergunta merda. Eu já tive muita coletiva que as pessoas fazem esse tipo de pergunta, fica um muxoxo na plateia. Assim, porque é o tipo de pergunta merda, tá ligado? É o tipo a gente já viu muitas dessas entrevistas, que a galera que tem muita oportunidade de entrevistar a galera, é sempre a pergunta assim, o que é que você gostou de comer pão de queijo? Que é a pergunta que o público médio, que é o que assiste essas entrevistas, gosta de ver. Gosta de ver o Denzel Washington perguntando se ele experimentou a caipirinha, tá ligado? É isso que o pessoal quer ver desses artistas. Quer que o Brasil seja comentado pelos gringos, né? É uma coisa que bomba muito. Normalmente são respostas triviais, né? Que ele fala isso pra qualquer lugar. Se tiver no Japão e perguntarem, você comeu alguma comida japonesa? Ele, comi, não sei o quê. Se tiver na Espanha, você já experimentou a bebida espanhola, não sei o quê? Se você estiver no México, você já tomou tequila, de não sei... Então, tipo assim, E lembrando assim, o negócio da rapadura é um fator, né? Mas o que tá lá no Jornal da Inglaterra é a pergunta que eu fiz. Porque é a ideia do personagem que é duro e doce ao mesmo tempo. E a pergunta tinha a ver com isso, com a despedida do Hugh Jackman naquele momento, né? Com
do personagem e tudo mais. Eu faria algo nesse tipo. Mas olha, eu não sei porque eu não vi o filme. Ele, com certeza o jornalista... Considerando o chefe de Estado, que você tem o John Cena fazendo o presidente dos Estados Unidos... Porra, eu teria muitas perguntas mas melhores a questão fazer. Mas a questão justamente é a seguinte... E quem você votou? Não. Além disso, Jura, se você pega o timing... Dan Carvalho mandou 5 reais. Rogério Hoje eu botou votei, as né? 3 linguiças na mesa. Você pega o timing dessa entrevista, provavelmente, os jornalistas receberam uma instrução bem clara, um briefing bem claro, do pessoal de PR do estúdio. Do que pode perguntar ou não, né? Vocês não podem perguntar sobre isso. E esse tipo de coisa a gente já tem que ir pensando que vai acontecer. Quando a gente vai para um evento desses, a gente tem que dar uma estudada em relação ao quê? Qual o momento que está acontecendo, o que é que o estúdio pode barrar de pergunta. E você já tem que ter perguntas subsidiárias prontas para caso o tipo de pergunta que você quer fazer for barrada. Mas, Cicas, a Carla Sofia Gascon veio ao Brasil e muitos jornalistas decidiram não perguntar a polêmica porque a polêmica já estava saturada. E aí as entrevistas que renderam dela aqui foram os jornalistas que perguntaram. Foi quem foi lá exatamente mexendo. Ela falando da Fernanda Torres, falando das coisas e tudo. Porque ninguém proibiu as perguntas e eles decidiram por si próprios. Não vamos irritar ela. Vamos deixar ela ir lá à vontade. A questão não é irritar, a questão é você ser barrado do evento porque você está desrespeitando as diretrizes que foram dadas pra você. Mas jornalista não tem que agradar. Não tem que agradar relações públicas ou estúdio ou nada. Não é agradar, é você tem uma pergunta. Você tem uma pergunta subsidiária que seja interessante também. Mas não tinha diretriz sobre a Carla Sofia Gascon. Não, se você não tem diretriz, você faz a pergunta que você quiser. Mas é que houve uma reunião de parte dos jornalistas, de assim, gente, não vamos perguntar sobre esse assunto não, porque a gente quer uma conversa, porque vai ser uma mesa e todo mundo... Não, mas alguns tiveram o tete-a-tete com a Carla Sofia Gascon e outros tiveram uma mesa redonda de conversas, né? E aí umas 2 ou 3 mesas, eles conversaram e disseram assim, não vamos perguntar desses assuntos não, porque ele vai só voltar para os mesmos assuntos, não sei o que e tudo mais. E aí quem teve a oportunidade de perguntar, teste da Carla Sofia Gascon, ela respondeu. E foram as entrevistas que renderam, entendeu? Eu acho que jornalista não pode ter medo, não. Não tem que ter medo, mano. Não é ter medo, mas é ter saber que existem sim parâmetros a serem seguidos. Se você aceita esses parâmetros e tá lá para aquilo, você tem que seguir. É que você não tem por que você ser desrespeitoso. Não precisa ser desrespeitoso com a pessoa que você tá entrevistando. Mas você pode tocar em assuntos que são assuntos delicados. Olha, pra ver a resposta da pessoa. Tem uma entrevista do Tom Cruise que eu lembro que tenta puxar um pouco... Foi na época do divórcio dele com a Kate Holmes. Que tenta puxar um pouco pra questão pessoal. E ele é bem claro, gente. A gente já tinha falado sobre isso. Aí sim. A gente já tinha falado sobre isso, que a gente não ia entrar nessa seara. A gente tá aqui pra promover o filme, não pra falar sobre a minha vida pessoal. Quando é o assunto que não pode falar, ok, mas é como o Sr. Robert falou aqui. Se o jornalista não agradar, nunca mais é chamado pra fazer mais nada. O que eu acho é que você tem que não fugir do tema do que você tá trabalhando, porque, por exemplo, ficar perguntando de vida pessoal não tem nada a ver com aquilo que a gente tá, com o que você tá fazendo lá a trabalho, né? Então, no caso da Gascon, por exemplo, não foi perguntado nada pessoal, foi perguntado algo que era referente ao filme. E era relevante pra discussão do filme se não houve, Oscar, exatamente. Se não houve nenhuma proibição de falar sobre o assunto, beleza. Cagalhões! Mas, por exemplo, o caso que aconteceu com a Isabella Boscov e o Denzel Washington. O Denzel Washington foi desrespeitoso com a Isabella Boscov. E ela levou na esportiva pra continuar sendo chamada. Porque se ela chegasse na internet e falasse Denzel Washington foi um merda comigo, foi escroto pra caralho, o estúdio não sei o que e tudo mais, a galera não ia chamar a Isabela pra entrevistar mais a galera, entendeu? E ela quer oportunidades pra entrevistar. Ela já falou em entrevistas, dizendo assim, eu não sou muito chamada pra entrevistar porque o pessoal me vê como crítica. Eu tô aqui pra avaliar os filmes, não pra entrevistar as pessoas. Olha, teve uma entrevista do Spielberg no Actors Studio em que você tinha, obviamente, um entrevistador de
de alto calibre. Você um dos tinha maiores entrevistadores da história de Hollywood, né? Aquele cara é foda. E ele chegou e conversou sobre os filmes. Ele chegou falando sobre contatos imediatos. Colocou a questão que o pai do Spielberg era um cientista, era um matemático. A mãe dele era um artista e que a comunicação que os alienígenas faziam aliavam tecnologia e arte. E ele perguntou se isso tinha a ver com a própria criação do Spielberg. O Spielberg parou, pensou, era uma pergunta que tinha um viés pessoal, mas era uma pergunta que era extremamente respeitosa e dentro da obra. Dentro do espírito da obra. Você que está replicando o Wills do Rapadura. Não, eu não tô falando exatamente qual foi a resposta. Tô inclusive chamando o pessoal para ir. Tô colocando que a pergunta foi respeitosa, pessoal e dentro do espírito da obra. Isso aqui, Sicas, ó. Em 1977, Steven Spielberg fez um filmaço chamado Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Durante uma entrevista ao fantástico e saudoso host James... Peraí, deixa eu tirar do cheio aqui, porque ele fica... né? Saiu roxo. Felipe B mandou R$5. Aconteceu com George R.R. Martin esse mês. Fizeram a pergunta e ele saiu do palco. É que não fizeram a pergunta, fizeram de uma maneira escrota. Sim. Pra variar. Você tá perto de morrer, não vai você não vai viver muito, não sei. Vai tomar no cu, porra. Em 1977, Steven Spielberg fez um filmaço chamado Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Durante uma entrevista ao fantástico e saudoso host James Lipton no programa Actors Studio, que tinha um foco em entrevistar artistas, diretores e pessoas importantes do cinema, ele conseguiu fazer uma associação que nem Spielberg tinha percebido. Os alienígenas do filme se comunicam através da música no computador. James Lipton então falou: Your father was a computer scientist. Your mother was a musician. When the spaceship lands, how do they communicate? That's a very good question. I like that. You've answered the question. They make music on their computers and they are able to speak to each other. O cara botar isso no roteiro e nem saber por que fez isso. And you see, I'd love to say, you know, I intended that and I realized that was my mother and father, but not until this moment. Essa é a prova do quanto a psicologia é importante e como as coisas estão dentro da nossa cabeça, mas a gente não sabe explicar determinadas coisas. Até você fazer terapia e descobrir que ele usou a computação e a música com duas pessoas que ele ama e se separaram, né? Não tinha mais conexão. E ele colocou no filme dele o que une eles dois é a computação e a música, né? Então, tipo... É um sentimento quase que infantil, né? Olha, tem uma coisa no direito que é o seguinte. Freud explica. Você nunca faz uma pergunta para uma testemunha se você não sabe a resposta com antecedência. Você nunca faz isso. Eu tento levar isso também para as minhas entrevistas. Eu tento conseguir informações novas, sim. Mas eu preciso saber exatamente o que aquela minha pergunta vai provocar no entrevistado. Eu preciso saber se aquilo pode provocar raiva, eu preciso saber se aquilo pode deixar ele com vontade de continuar a entrevista, de tá gostando do papo, ou se ele vai reagir de uma forma que ele não vai gostar da pergunta. Na única vez que eu falhei em fazer isso, eu fiz uma entrevista merda. Na única vez que eu falei em fazer... Alicia Vikander. Na única vez que eu falhei em fazer isso, eu fiz uma entrevista merda. Porque eu fiz uma pergunta, a pergunta provocou raiva na entrevistada e ela ficou o resto da entrevista todo dia amoada comigo. Entendi. Qual foi essa entrevista, hein, Sica? Eu não lembro, não. Foi na Comic Con, no Tomb Raider. Tem no canal? Tem essa entrevista? Tem não. A entrevista ficou tão merda que não tinha nada que fosse publicável. Quando a pessoa cisma, né, com o negócio. Foi o Denzel Washington com a Isabela Boscov, né? Ele passou a entrevista inteira... Passa tudo, acabou. Meu puto, A entrevista fica merda. Você precisa saber como conduzir a pessoa, o entrevistado. Você precisa saber... E a Alicia Vikander, inclusive, tava lá no hotel e tudo mais com o Michael Fassbender, né? História clássica do Michael Fassbender de toalha. Não, toalha não. Shortinho. Shortinho daqueles shortinhos de jogador de futebol dos anos 70. Shortinho de mostrar popinha. Mostra a popinha. E é aquela coisa, gente. Você, quando fazendo entrevista, você precisa saber... Não
exatamente qual a resposta, mas qual o tipo de reação que você vai ter. Mas tem gente, por exemplo, que quer fazer entrevista, e aí você vê, a pessoa passa 3 minutos fazendo a pergunta. Pra mostrar que a pergunta é tão inteligente que ela... blá, 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 mas eu sou meio blá, assim. blá, 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 isso aí é um blá, problema. blá, 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 Isso e o eu tenho entrevistado problema. tá assim, ó. Querendo falar e... mas olha aí, mas o cara aí do Spielberg, ele fez uma pergunta gigantesca que ele ficou falando um tempão. O Spielberg nem teve resposta. Mas é isso que eu tô te falando, cara. Depende muito do que você tá falando. Se você fizer uma pergunta longa, desde que seja algo que faça com que o cara fique interessado no que você tá perguntando... A pergunta que ele fez, Rogério, tem 4 frases. No filme Não. Contato, você usou não sei o que da sua mãe e do seu pai, porque é um cientista, músico e não sei o que. E o Spielberg, eu não tinha notado até você ter falado agora. Isso aí tá cortado. Você sabe que... Ah, que papo é esse, mano? Não, mas o James Lipton entrevistado... Ele fazia perguntas longas. Ele fazia porque ele fazia conversas. Exato, e é fantástico. E por isso que é fantástico as entrevistas lá, todas. Olha, eu nunca vi uma entrevista ruim lá. Era o Monark que falava isso, não faço entrevistas, eu faço... Olha, o Leonard Maltin, James Lipton, são caras que... Jô Soares. Não, Jô Soares tinha dias que ele não tava bem. Normal. E aí era foda. Acontece. Ele matava o entrevistado, matava. Ele destruía o entrevistado, ele destruía. É por isso que... Sempre tem que ter um certo cuidado. Você tem que saber com antecedência com quem você tá falando, qual o tipo de personalidade que você tá lidando. É muito difícil, gente. Quando você tá, especialmente quando você tá lidando com talentos, aquele ditado do Seu Madruga, artistas vemos, costumes não sabemos. Belo ditado, inclusive. A Marília Gabriela que fala de uma entrevista que ela fez com a Madonna, que deu tudo errado também. Que, tipo, ela fez uma pergunta que irritou a Madonna e aí dali pra frente... Não, é a entrevista que a Glória Maria fez com o Fred Mercury, lembra? Caralho, ela é muito vergonha alheia, aquela. Aquela é uma das piores de todas, né? Acho que é uma das piores entrevistas da história. Uma entrevista minha que eu gosto muito é a entrevista que eu fiz com a Karen Gillan, que eu consegui fazer com que ela falasse do que ela gostava no Jumanji original, dos projetos que ela ia ter mais pra frente. A minha entrevista com o diretor de Thanksgiving foi maravilhosa também. Cara, é assim, ó. Eu pensei numa pergunta que poderia ser feita pra esse cara e que seria fantástico, John Cena. Descubra onde ele nasceu. E coloca o seguinte, cara. Fazer chorar. John, posso chamar John? Mr. Cena. De, sei lá, de onde você nasceu. Onde que ele nasceu? Alguém sabe onde ele nasceu? Deixa eu ver aqui, ó. John Cena. O John Cena nasceu em Massachusetts, Estados Unidos. Isso. Então, beleza. No garoto de Massachusetts. Lá deve ter uma cidade, né? Massachusetts é o condado. É West Newbury. Ia falar o nome da cidade. Pra astro do WWE. Pra presidente dos Estados Unidos. O que aconteceu? O que aconteceu nesse meio? Qual foi o combustível pra tudo isso? Pro John Cena que a gente tá vendo hoje, de pacificador, presidente dos Estados Unidos. Qual é a chama? O que alimentou essa chama pra você chegar até aqui, até agora? Pronto. Não, o cara dá uma pergunta que é muito boa pra inacreditável ser feita, e ia falar, good question. Não. Tem uma pergunta que é muito boa pra ser feita, que é o seguinte. Se a gente pensar em De Volta para o Futuro, o Doc, em determinado momento, teve dito o seguinte: não é à toa que seu presidente é ator. Todo mundo anda com um estúdio de TV portátil por aí. O seu personagem, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele era um ator de ação. Você acha que, de fato, você precisa ser midiático para ser político nos Estados Unidos? Mas aí é um filme de ação ainda, né? Uhum. Então, você tá vendendo... É um filme de ação... Mas uma figura midiática. Se a gente pensar, por exemplo, no Idiocracia, a gente tinha lá o Camacho, que era o personagem lá do Terry Crews. Então, aí se você falar isso pra ele, aí você irritaria ele. Não falaria. Eu pensei nisso, mas eu não falaria isso pra ele. Porque eu não falaria a questão do Camacho. Eu tô dizendo que existe sim o fato de que pra você ser presidente, você parece que tem que ser uma figura midiática. E tanto republicanos quanto democratas colocaram candidatos que não eram midiáticos e que naufragraram. É uma pergunta válida a ser feita. Esse aqui, ó.
nostalgia em relação à franquia lá em 91. Vamos deixar a Karen Gillan falar um pouco? Hi Karen, it's a pleasure talking to you. Yes. Oh yes. The franchise that in the theaters goes way back to the 90s. Do you have any nostalgic memory of it? Yes, definitely. I'm right in that age group where people think it's an absolute classic. You know, I loved it growing up. It was one of my favorite films I could just rewatch over and over again. I loved Kirsten Dunst in that movie, and Robin Williams, my favorite actor ever. And so I was really protective over it when I heard that it was being remade in the first place. I was like, what are you doing with my beloved Jumanji? And then I read the script and I was like, oh, this is going to be good. Oh. In this next level of Jumanji, Martha becomes basically the leader of the team. Yeah. How was it to you to take this shy girl in the first movie and being in the spotlight in this one? And even in the situation of all her friends in different bodies. Yeah, you know, that's what I loved about the character this time around. It was such a satisfying arc to see her go from, you know, the shy, awkward girl that could barely even make eye contact to then just this commanding leader within the group. It was really cool and so satisfying to just see how far she's come, you know. I feel like really proud of her. You've been through changes as well in this decade. You were a struggling, talented young actress, and now you're in some of the greatest blockbusters of all time. Yeah. And you yourself directed and wrote, dare I say it, a darn good movie. Oh, thank you. A darn good movie. I'll take that. How was to did this experience, both sides of the camera, give you some new perspective about the craft, both directing or acting? Definitely, yeah. I think I'm easier to work with as an actress now because I really understand and empathise with the director and so I sort of realise how absolutely imperative it is to support the director's vision. I think when a director is made to compromise their vision, it becomes diluted and a bit kind of like neither here nor there, like good movie, but like doesn't have a strong voice. And so I think I'm so supportive of just getting behind the director and what their vision is and helping them bring that to the screen, but also at the same time taking responsibility for my role, which is, you know, to be the actor and to bring my expertise to that particular thing. So I'm not just going to go along with everything, but I do understand how important it is that everyone as a whole supports the director. Well, Awkwafina. Chega, né? Chega. Eu acho engraçado que é tipo assim, esse formato é tão imbecil que olha como é que a mulher tem que falar rápido. Porque tem pouco tempo, né, mano? E tipo assim, ela tem que falar rápido porque ela quer dar mais perguntas pro cara, né? E aí fica... Fala a verdade. Vou falar aqui a real. Essas entrevistas são um grande coito interrompido. Sabe? Porque assim, o cara tá andando. Porque assim, se o cara ele tá afim, se o entrevistado tá afim, ele não pode. E se ele não... Entendeu? E se ele não tá afim, o entrevistado se fode. O entrevistador se fode. Então não tem saída, não fica bom nunca. É muito raro você tirar realmente alguma coisa disso. Não à toa que quando tem essas entrevistas nos canais e tal, tem canal que só faz esse tipo de entrevista e os views são baixos, porque, cara, sabe? E Rogério, esse daqui? Vixe Maria, nem fala. Primeiro, eu preciso te dar os parabéns. Obrigada. Né? Parabéns pelo pica-pau. Não. Peraí. Não é o parabéns pelo pica-pau. Parabéns porque ela tava estreando no cinema hollywoodiano, não importa qual. Olha, muito bom. Você chegou num local assim que poucas pessoas conseguem chegar no nosso país, infelizmente. Né, e eu queria saber um pouco dessa trajetória. Como foi sair do país e virar, de repente, a protagonista de um blockbuster americano, tipo, sonho americano, assim. Cara, nada acontece sem muita dedicação, horrível, né? Eu realmente estava nos Estados Unidos há 2 anos e meio, só estudando. Olha a rapadura na mão dela, se liga. A música que o Joel colocou de fundo, caralho. Tem uma rapadura na mão dela, se liga. Tentando sua carreira internacional, não. Eu estava só estudando. Eu fiz o CLA, fiz 2 escolas de atuação, fazendo inglês, pela primeira vez estudando inglês, estudando sotaque e zero tentando carreira internacional, realmente focado em estudar. Depois era o pica-pau. Então, meu primeiro teste foi o pica-pau e foram 3 testes e peguei o personagem. Então, foi
não deixa de ser uma surpresa, meu primeiro teste, mas eu já tava ali focada, estudando e... Tá bom, né? Acho que é todo um processo. Tá bom já, né? Tá bom, não quero ficar passando. Pode tirar, por favor. Cheio de meleca em muitos momentos. Não tem noção do que ele faz comigo. Muita meleca. Dessa vez eu acho que é o pica-pau do bem, porque a gente sabe que tem alguns desenhos. Eu não tinha visto o filme ainda, tá? Eu não tinha visto o filme ainda, tá? Mas tava no trailer, né, essa meleca. Tanto que eu falei do trailer, Ah, muito bom, cara. Entendam isso, tá? Às vezes a gente faz sem ver o filme. Galera acha que o nosso canal, mano, a gente tem história nesse canal, hein, mano? Que tem de entrevista aqui nesse negócio. Esse vídeo, inclusive, a gente tinha uma estratégia, né? Aqui o vídeo, né, ó. Antes a gente tava eu e o PH fazendo curiosidade do Pica-Pau. Walter Lentz. E aí o Walter Lentz assim, rapaz, contratei outros dubladores, mas ninguém sabe fazer a tua risada. Vou deixar a risada. Vou deixar a risada do Sendo que a risada também foi utilizada por antecessor do Pernalonga, que é o Happy Rabbit, né? Exato. E aí o Happy Rabbit tinha... Não pode... Esse canal é bom, hein, mano? No Brasil, o Pica-Pau foi dublado por... Esse canal é bom, né? Tem muita história esse canal, né? Tem muitos vídeos diferentes, diversos aí. Se você for pegar desde 2017, quando a gente começou a fazer os vídeos, a evolução gradativa do canal, né? Dos tipos diferentes. Tem os vídeos lá de It, dos Vingadores e tudo. Tem uma porrada de coisa. E 2000, acho que tem... Quantos vídeos tem? Acho que tem aqui, ó. Consigo descobrir aqui quantos vídeos tem no canal. Caralho aí. Tem 2.300 vídeos. 2.300 vídeos. É pra, né? É isso porque tem... É pouca merda, não. É muita merda. Tem um monte de... Tem um HD aqui com um monte de entrevista que não foi pro ar. É. Deixa eu ver quantas lives A gente não achava espaço pra colocar. Mas que foi porque bom. Foi bom, sabe pra quê? Eu não tenho nenhum problema de não ter ido pro ar. Eu já falei, essa parada de aparecer é de menos. Foi bom pra ganhar experiência mesmo e principalmente pra entender o que é estar do outro lado, do lado do cara, entendeu? E ver como é que eles... O que eles têm que fazer, como que o trabalho deles também é duro, sabe? Parece simples, mas não é. E novamente, cara, volta pra aquela entrevista do John Cena lá no Tapete Vermelho. Você vê que o cara tá cansado. Cara, eu fiz uma entrevista com o... Ai, caraca. Com a Maria Fernanda... Não, Maria Fernanda Cândido. O cara dos Minions lá, porra. Como é que é o nome dele? O Hassum? O Hassum. Fiz uma entrevista com o Hassum que foi fantástica. Nunca foi pro ar. Mas foi muito boa, cara. Porque eu cheguei com uma touquinha de Minions, mano. A hora que eu entrei com a touquinha de Minions, o cara já começou a fazer a voz do Gru. O que você está fazendo aqui, cara? Sabe? Porra, cara. Tem algumas coisas que... Você quebra o cara, entendeu? Entrevista com o Celton Mello. E depois eu voltei fazendo uns filmes da Disney. Fiz A Nova Onda do Imperador. Irmão Urso. Fiz Uma História de Amor e Fúria, do Luiz Bolognese. E 7 de setembro estreia um filmaço chamado Lino, que é uma animação de altíssima qualidade do Rafael Ribas. Um filme 3D alto nível. Eu faço a voz do protagonista. Foi muito legal. Tu poderia falar um pouco sobre dublagem e sobre até o papel social da dublagem uma tatuagem mesmo, no braço, aqui no Brasil. Só um X. Eu fui dublador, assim, profissional dos 12 até os meus 20. Dublei bastante exatamente na adolescência. Dublava o Karate Kid. Quando meu pai morreu, eu passei muito tempo achando que eu não tinha sido um bom filho. Dublava o Charlie Brown. Numa boa fase do Snoopy, eu fazia a voz do Charlie Brown. Esses sapatos não estão fora de moda, Sally? Muitos filmes, dublei River Phoenix, Robert Downey Jr., Tom Hanks. Indiana Jones, né? No Indiana Jones, Phoenix, né? Isso, o Tom Hanks naquele filme Punchline, que ele faz um cara que se apresenta no palco. Eu vou fazer uma matinê no Queens hoje. Eu posso te dar $100, só isso. Olha, eu não tenho $600. Onde é que eu vou arrumar $600? Cara, dublagem foi uma escola fantástica na minha vida, onde eu só tinha voz pra me expressar. Me deu uma cancha muito grande como ator. Eu tenho essa calça até hoje. Os verdadeiros jeans sobrevivem. Júlio de Filho, tem bons jeans. Tem bons jeans, né? Jeans com certeza tem bons jeans.
Mas voltando aqui pro assunto, ó, do... Caraca, a gente fez um dos poucos DVDs que eu guardei, olha porque aí, eles... O diretor lá, o produtor, que ele falou agora há pouco, que é o Rafael Ribas, eu conversei com ele, entrevistei ele também, e aí ele mandou o DVD pra mim. Eu pedi autografado, só que veio lacrado, porra. Aí Mano, eu falei, um dia eu vou encontrar ele e vou pegar o autógrafo. 8 anos atrás, Jesus amado. Voltando aqui pro assunto do John Cena, faz tudo parte do mesmo pacote. Meu Deus do céu, cara. Não acredito que nós estamos nesse assunto ainda. Os 10 lutadores que viraram atores, classificados. O Hollywood Reporter. Vamos colocar os 3 primeiros, porque os outros fizeram... né, tirando o Hulk Hogan, o resto... O André the Giant. Isso, mas foi isso que ele fez, né? Ele fez esse papel aí. Ele coloca a lista aqui, o Hollywood Reporter, e coloca o Dave Bautista como o primeiro, hein? O melhor dos atores de WWE pro cinema. É o que trabalhou com diretores mais diversos, mas, gente, também depende do diretor. Eu vi o trailer agora do novo filme do Batista, que é aquele Caçadores do Fim do Mundo. Bautista. E vou dizer que uma coisa, ele tá bem mal do filme, viu, pelo trailer. Mas, né, não é... Também não... É entre os atores de WWE, né? Não é comparado o Dave Bautista com o Leonardo DiCaprio, com... Não, mas o Batista, né? quando ele quer, ele entrega uma performance muito boa. E quando ele tem um diretor que tá puxando ele pro filme, ele entrega. O The Rock, ele tem um filme agora com a 24 pra sair, que sai até uma foto nova, que ele tá irreconhecível. The Smash Machine, né? Isso. O pessoal diz que pode ser o filme dele que ele pode ir pro Oscar, né? Porque o grande problema do The Rock é que em todos os filmes do Dwayne Johnson, ele interpreta basicamente o The Rock. Usando a calça khaki também, né? Isso. E o John Cena em terceiro aqui. John Cena em terceiro. Tem poucos filmes em que o Dwayne Johnson mostra um pouco mais de... Esse é ótimo! Esse é o melhor! Quem mandou? Como é que você não vai falar esse daí? Eu vim aqui pra mascar chiclete e chutar bundas. Puta, e acabou o meu chiclete! Eles vivem um filmaço, né? Mano, mas por que ele botou esse cara? Eu juro que eu não entendo, mano. Só por causa daquela cena de luta, caralho. Aí tem o Adam Copeland. Fez a série Vikings. Fez Percy Jackson também. O Kevin Nash. Tem uma galera, né, aí, né? O Hulk Hogan. Falecido recentemente, inclusive. Pra o Paul White. O Jesse Ventura. Puta, o Jesse Ventura também. Lembra o Predador? E que foi governador, viu? E o André... O Gigante, André the Giant. Mas, considerando os 3 primeiros aqui, Bautista, The Rock e John Cena, se vocês fossem elencar, quem são os 3 melhores? Na ordem. Batista, ele entregou já muitas interpretações, muito. Quando ele foi colocado com o diretor certo, com o personagem certo. Eu colocaria ele em primeiro, John Cena em segundo, o The Rock em terceiro. Eu colocaria o The Rock, o John Cena e o Bautista. Eu colocaria do jeito que tá aí mesmo. Bautista acho primeiro, que é isso aí. The Rock. Galera, deixa eu fazer uma pergunta muito honesta. Vocês ainda estão no mesmo tema de quando eu saí? Sim. Caraca! É porque a gente deu um desvio imenso aqui. Nossa, você não sabe o desvio que deu. Foi muito bom, falamos sobre entrevistas. Meu Deus do céu. Ok. Tá bom. A gente exibiu aqui uma entrevista com a Karen Gillan, a gente viu a entrevista eu gosto muito da Karen Gillan. Sabe o que é, Fernanda? A gente decidiu esperar você. Porque a gente gosta muito de você. Tá pegando o microfone, não bota o microfone aí, já chega quebrando tudo aí, rapaz. A gente gosta muito de você, então a gente tava esperando você chegar pra gente continuar o programa. Pra gente ter mais 4 horas de live. Que você acha que você fica escapando, aí você escapa, né? Eu só queria um segundinho pra respirar, pô. Respira. Preciso voltar pra casa de qualquer forma. Hairspray. Hein, Fê? Entre os lutadores de WWE, quem tu acha que são os melhores? Tem o Dave Bautista em primeiro como aqui, ator? o Hollywood Reporter. Como ator. O Dwayne Johnson e o John Cena. Em que ordem tu colocaria os 3, assim? Eu queria ver mais coisas do Batista, tá? Vou falar sinceramente. Eu vi o Drax, eu amo o Drax. Eu vi ele no Blade Runner 2049. Ele como Raban no Duna. É verdade, ele fez Duna também. No Duna ele tá bem. Ele tem um range bem diferente dos outros dois, né? Dá pra dizer, né? Tem um outro filme lá que eu assisti com ele. O filme não é grande coisa, mas ele fica protegendo uma menininha lá e tem uns tiroteios. É bem... Cara, ele é um bom ator, assim.
Ele não é... Sim, sim. Eu acho que os outros já são mais lutadores que atuam. Eu acho que o Dave Bautista é mais um ator. Eu vou dizer uma coisa, Rogério. A gente o John Cena tá surpreendendo, tá? O John Cena, nesse primeiro episódio da segunda temporada de Pacificador, ele tá surpreendendo na temporada. Em tudo que já saiu de Pacificador até agora, da série, ele tá mandando muito bem. O Capivara lembrou também do Batendo a Porta com o Batista, que ele entrega um personagem completamente... Verdade. Pô, tô falando, o Bautista é o melhor. Bautista é o melhor. Ele é muito bom. O The Rock caiu um pouco no... É que o The Rock... Persona não grata, né? Ele era um John Cena, porque ele sempre deu boas entrevistas. Ele sempre vê a galera nervosa e ele era muito legal, The Rock, com todo mundo. Mano, o bagulho da hierarquia quebrou ele. Mas a hierarquia da DC... O bagulho da hierarquia quebrou ele, mano. Quebrou ele. E eu não acho que ele é tão dinâmico. Ele sempre faz a mesma coisa, tá? O The Rock. Eu acho ele carismático pra caramba. Ele é carismático, exatamente. E olha, na WWE você tem dois tipos de personagem. Você tem o hero e você tem o heel. Você tem o herói e você tem o vilão. Alguém falou aqui até nos comentários. Quando tentaram fazer do John Cena vilão, não deu certo porque é completamente contra a natureza dele. O John Cena, ele é hilário, cara. Já o The Rock... O Batista também, nossa, no Guardiões, o timing cômico dele é fantástico, tá? Já o The Rock, ele sempre foi heel. Ele sempre faz a mesma coisa, né? Eu tô tentando pensar... Não, tem um filme. Faz algo diferente, mas eu não tô... O outro nome do jogo, que era a continuação de nome do jogo, com o Travolta. Be Cool. Be Cool. E ele tá hilário no filme, que ele faz um grandalhão, mas cujo amor, de fato, é por musicais, é por dançar, sabe? Ele não quer ser o grandalhão fortão, ele quer ser o cara que vai dançar, sabe? Ele quer ser o cara alegre. E eu vi aquilo, eu lembro que assistindo aquilo ali, eu vi, caramba, esse cara é engraçado. Esse cara ele tem um range, ele não é só o cara fortão, brutalhão. Exato. Ele tem um time cômico bacana. Mas sabe uma coisa legal? Que eu acho que essa galera que veio do WWE, eles têm que ter um timing cômico, né? O WWE envolve muita fisicalidade, envolve coisas cômicas, cenas meio, sabe, meio exageradas. Sim, eu acho que o maior perigo é eles se perderem, sabe? É se perder nessa coisa muito caricatural. Mas eu acho que os três souberam fazer uma transição legal, assim, pra câmera. Porque o problema da câmera é que ela suga absolutamente tudo que você envia para ela. Então, você não precisa fazer uma entonação, você não precisa projetar igual você projeta a voz no teatro, você não precisa aumentar suas expressões. Mas é uma performance de todo modo. Sim, exatamente. Não, mas não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo é que você sair de uma coisa que é mais teatral e você ir pra câmera é um processo meio difícil, sabe? Você remover. É mais fácil você sempre colocar mais. Remover é mais difícil. Porque no teatro você tem o feedback na hora, você não tem uma segunda chance. Quando você tá lidando com o cinema... E você precisa dominar o espaço. O cinema, a câmera fecha em você. Então tudo tem que ser um pouco mais contido. E cinema é artesanal. É artesanal. Sim. Você faz sequências curtas, cenas curtas... Quando você tem um take mais E você vai fazendo a montagem, depois você grava fora de ordem. Eu acho bem mais difícil fazer. É algo muito artesanal e muito complicado. É um quebra-cabeça que você está montando. E são poucos os diretores hoje em dia que filmam em ordem cronológica. Para alguém que vem de uma experiência teatral, eu sempre penso muito no Randy Macho Man Savage. Lá no Homem-Aranha 1. Bonesaw is here! Porque ele é meio essa vibe, né? Isso, porque ele ali tá fazendo um wrestler. Ele é um wrestler fazendo um wrestler ali. Então ele não tem que atuar bem, ele tem que exagerar. Ele tem que exagerar. E ele entrega aquele personagem exagerado que serve muito bem como o primeiro adversário do Homem-Aranha, sabe? Sim, é muito bom.